Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da Endy Tractebel Energia, da Fiesc, do Sistema Fecomércio Sesc-Senac e do Cicobi Santa Catarina. Hoje o Estado de Excelência, mais uma vez, abre espaço para falar sobre a força do cooperativismo catarinense. Estruturado no campo e na cidade, o setor cresceu 12,96% em 2015, segundo dados da OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Nossa receita do cooperativismo do Estado passa de 27 bilhões. Então, o cooperativismo, que representa 11% aproximadamente do PIB estadual, é representativo sim. Isso dá uma condição de nós exigirmos, entre aspas, e algumas autoridades, algo mais para o cooperativismo. E nós passamos a ter 1.900.000 associados, que se multiplicado por 3, por família, veja que nós temos mais da metade da população de Santa Catarina envolvida com o cooperativismo. Nós temos 56 mil funcionários do cooperativismo. Nós recolhemos, e geramos e recolhemos, entre folha de pagamento e impostos, 1 bilhão e 600 milhões de reais para os cofres públicos. Então são números excepcionais, são números que chamam a atenção por ser um estado pequeno, por ser um estado de uma característica diferenciada. Eu acredito que veio disso esse resultado excepcional do cooperativismo. Eu acho que um dos fatores é esse, que nós trabalhamos na contramão do Brasil. Nós trabalhamos realmente no trabalho, na seriedade, na honestidade, e assim que você consegue. E o órgão máximo do cooperativismo catarinense recentemente elegeu nova diretoria. O novo presidente da OSESC e do SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, é Luiz Vicente Suzin, ex-presidente da FECOAGRO e presidente também das cooperativas Cooperville e Cicobi de Videira. Suzin sucedeu Marcos Ordan, que ficou à frente da entidade por 8 anos. Eu só tenho a agradecer àqueles que me acompanharam nesses 8 anos, e inclusive a imprensa que sempre esteve presente e que divulgou as coisas da OSESC, da organização. E dizer que meus 8 anos dentro da OSESC foram, eu acredito, dentro das minhas possibilidades, dentro do possível, anos que eu procurei cumprir com aquilo que eu havia prometido. Marcos Ordan, ele, após 8 anos no cargo, ele fez um bom trabalho, deu um crescimento, um bom impulso para o sistema cooperativo de modo geral no nosso estado, e ele passou o cargo para o Suzin. E o Suzin é uma pessoa que, além de ter um grande conhecimento do setor agropecuário, ele também é presidente de uma cooperativa de crédito. E, para nós, é uma satisfação ter uma pessoa com essa visão específica do crédito dentro da organização estadual. Para nós, quer dizer que é uma honra bastante grande estar hoje recebendo e estando à frente da presidência da OSESC. Principalmente, eu recebi a FECOAGRO das mãos do Marcos e agora também a OSESC. Montamos uma estrutura em 8 anos, implantamos a nossa política de trabalho, mas que no cooperativismo nós temos que ter a ciência de que tem que dar oportunidade para os outros, né? E essa oportunidade nós estamos repassando ao Suzin, que é uma pessoa do nosso estilo e uma pessoa que tem demonstrado na FECOAGRO, nas cooperativas onde participa, a sua capacidade, o seu poder de convencimento, de aglutinação. Suzin, que representa os ramos agropecuário e também o de crédito, falou sobre o desafio que é suceder Marcos Ordan. Vamos reunir o conselho de administração, que eu quero trabalhar bastante em equipe, como esse trabalho vinha sendo feito, que não tem como você não trabalhar em equipe. E também buscar algo novo para o cooperativismo catarinense, porque se nós esperarmos para o nosso governo federal, que hoje não dá para se dizer que tem governo, nós temos que realmente fazer a nossa parte. Eu desejo ao Suzin, à sua diretoria,
todo sucesso. Eu sei que se depender deles isso virá normalmente, mas desejo todo sucesso e que realmente quando ele encerre o seu mandato, que ele se sinta como eu, porque eu me sinto ligado ainda com o Sesc, Sescope, vou sentir muita saudade e certamente quando você age assim, você trabalhou com emoção, com o coração e ele deva sair como eu, com o dever, com a sensação de dever cumprido, sim, mas com saudades, deixando muitas saudades de aqueles que lá permanecem. Zordan fez uma avaliação dos anos em que presidiu ao Sesc, destacando as ações mais relevantes. Eu acredito que as mais importantes para o cooperativismo foi nós fomentar o 5º, o 6º e o 7º princípio do cooperativismo. O 5º, a educação, formação e informação. O 6º, a intercooperação. E o 7º, o interesse pela comunidade. Nós tínhamos prometido na Assembleia a questão da aprovação do Código Ambiental. Trabalhamos muito, foi sofrido, discutido, e que serviu para o Brasil fazer o seu Código Florestal, baseado no nosso Código Ambiental. Zordan também destacou a inauguração da sede própria da instituição. Nós tínhamos prometido para nós mesmos, para os associados, a construção da sede própria. Construímos uma sede muito bonita, essa sede que deu status ao cooperativismo de Santa Catarina, tenho certeza, porque deu representatividade física do cooperativismo, uma mudança muito importante, tirou o cooperativismo do anonimato, e então são coisas que nós procuramos, na medida do possível, incrementá-las. Durante o evento, também foi apresentado o balanço da Alsesc em 2015. E como não poderia ser diferente, o cooperativismo catarinense continua um fenômeno. Cresceu quase 13% no ano passado. O ramo agropecuário ainda é o mais expressivo. Sem dúvida, né? Porque o ramo agropecuário foi o ramo desbravador de Santa Catarina. Hoje, desses 27 bilhões de reais, 64% é o ramo agropecuário. Por quê? Porque o agronegócio também teve avanços e foi quem segurou a economia no país. Consequentemente, como as cooperativas elas têm uma participação muito importante no agronegócio, quer dizer, no sistema OSESC, Sescope de Santa Catarina, quase 70% da movimentação das cooperativas está no agronegócio, nas cooperativas agropecuárias. Portanto, o crescimento é natural também, é uma consequência do crescimento e também dos resultados da agricultura e da pecuária. Então, eu acho que o crescimento das cooperativas agropecuárias ele foi expressivo, os dados que a Alsesc divulgou são importantes no estado de Santa Catarina e também no país, porque o agronegócio segurou a barra. Outros ramos também se destacaram em 2015. O ramo de crédito é o que mais tem crescido, cresceu em torno de 40% o ramo de crédito e tem crescido assim muito acima dos demais ramos, né? O ramo da saúde também tem crescido com alguns percalços, mas tem tido resultado e tem crescido ano a ano. Infraestrutura é um ramo muito importante. O ramo de transporte tem crescido assim muito. Consumo tem crescido muito. Esses são os ramos principais. Gaúcho de nascença, mas catarinense de coração, Marcos Zordan chegou a Santa Catarina com 23 anos, recém-formado em medicina veterinária. O sonho era ganhar dinheiro e voltar para a terra natal. Mas ingressou no cooperativismo e hoje se considera um missionário. Para ele, o cooperativismo é o antídoto para a crise do Brasil. Temos certeza que se reinasse o espírito cooperativista, nós não passaríamos por crise como essa. Isso tenho absoluta certeza. Agora, o momento que nós vivemos, de incompreensão por alguns, de pessoas de mau caráter, pessoas que se aproveitam muitas vezes da inocência dos outros, pessoas que gostam de pão e circo, isso infelizmente hoje, na forma com que as coisas estão sendo levadas, temos dificuldade para entender. Mas o cooperativismo tem crescido e quanto mais próximo ele chegar dos governos,
esse tipo de crise, esse tipo de problema não acontecerá, tenho dúvida nenhuma. Porque o cooperativismo é inversamente proporcional a esse tipo de crise. Nos Estados Unidos, por exemplo, na crise que teve em 2008, da parte de habitação, os únicos bancos que permaneceram em atividade, continuando a dar crédito aos seus associados, foram as cooperativas de crédito. Os demais, quem não quebrou, deixou de fornecer crédito, deixou de ser parceiro das pessoas. E o cooperativismo de crédito, dito pelo próprio presidente Obama, foram os únicos que mantiveram o crédito, levaram em consideração as pessoas e, sem dúvida nenhuma, foi o que, se não resolveu só com isso, mas foi o que realmente catalisou, né, a saída da crise americana. A paixão pelo cooperativismo foi reforçada pela convivência, por mais de 24 anos, com um dos maiores líderes cooperativistas de Santa Catarina, Aury Bodanese. Inúmeras vezes, orientado pelo seu Aury, que seguido nós conversávamos e ele dizia como deveria agir, e ele sempre teve muita confiança em nós, nós tivemos um vínculo muito importante, ele assim tinha uma consideração muito grande pela minha pessoa e eu pela pessoa dele nem se fala. E ao seu Aury eu devo tudo, né, em termos de cooperativismo, porque saiu dele a ideia de eu ser presidente de uma cooperativa, saiu dele a ideia da FECOAGRO, depois o SESC, que ele já não estava mais aí, mas ele sempre falava isso e antes já tinha nos oferecido a possibilidade de sermos presidente do SESC. Então o seu Aury é uma figura que vai além do ser humano para mim. E é o próprio Zordan que entrega uma das características marcantes da personalidade do seu Aury. Carismático, mas muito mal-humorado. O seu Aury, às vezes eu dizia para ele, e ele ria, porque ele era o cooperativista mais mal-humorado que nós tínhamos e com o melhor resultado efetivo. Então, isso é carisma. Isso é a prova de que você não precisa agradar ninguém para conseguir seu objetivo. Ele é sincero, era uma pessoa que decidia no momento, certo ou errado. Ele te dava uma força muito grande quando você buscava uma orientação. Ele é uma pessoa que tinha lógica naquilo que falava, naquilo que discutia, naquilo que ele propunha a se fazer. Então o seu Aury foi, sem dúvida nenhuma, um excepcional cooperativista e que começou tudo isso. Ele começou a Alfa, ele começou a Aurora, ele começou a FECOAGRO, ele foi presidente, não começou, mas apoiou e foi presidente da UCESC. Então o seu Aury é isso, o seu Aury é símbolo do cooperativismo catarinense. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê semana que vem em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!